define se você é sábio ou se você é tolo, é a prontidão espiritual. E eu pergunto mais uma vez essa noite: você está preparado? Porque a segunda verdade desse texto, que eu quero que você acompanhe comigo, está no verso número 6. A volta de Cristo é repentina. A volta de Cristo será repentina. Olha comigo o verso número 6, se você está acompanhando. O texto diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Ninguém estava esperando. O pessoal já estava se organizando para deitar. Mas à meia-noite, quando ninguém esperava, ouviu-se um clamor: aí vem o noivo. É repentino. É por isso que ele diz no versículo de número 13, você consegue acompanhar comigo? Portanto vigiem, porque você não sabe o dia e nem a hora. É por isso que ele diz no versículo de número 19, verso 19, o texto diz: depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Será que você pode ler o versículo de número 30, por favor? Quando ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Será que você pode ler comigo o capítulo 24, verso 42? Capítulo 24 aí, apenas um capítulo antes, verso 42, diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Portanto, considerem isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Será que você pode ler comigo o versículo de número 50? Porque o texto diz: virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora em que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Será que poderia ficar mais claro para nós essa noite? Não há tempo de nós brincarmos, não há tempo de nós ficarmos negociando a nossa fé, negociando os nossos valores. Nós precisamos nos posicionar nessa noite. Eu não sou fiscal do pecado de ninguém. Eu não vou ficar olhando para o seu Instagram, eu não vou ficar vigiando você. Esse não é o meu papel como pastor. Mas nessa noite eu preciso lhe alertar. Eu preciso chamar a sua atenção. Juventude, senhores, senhoras, jovens, adolescentes, irmãos e irmãs, aqueles que fazem parte desta igreja e aqueles que estão nos visitando nessa noite, a minha pergunta para o seu coração, no poder do Espírito Santo, é se você está preparado. Ah, pastor, esse negócio de arrebatamento, irmão, quer pelo arrebatamento, quer pela morte, nós nos encontraremos com o Senhor, nós nos encontraremos com o nosso Salvador. O texto diz: como ladrão. Não é que o Senhor Jesus seja um ladrão, mas a ideia é essa: ele vem, o noivo também vem. Nós estamos na nossa vida como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, Mateus 24 e 37 diz: nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós estamos vivendo a nossa vida, nós estamos negociando, nós estamos vendendo, nós estamos comprando, as igrejas estão se dividindo, os pregadores estão pregando o arrependimento, tem gente brigando, tem gente se arrependendo. Nós estamos vivendo a nossa vida, mas de repente o Senhor voltará. O Rei
e naquele dia o juízo virá. Porque, meus irmãos, nós não podemos ficar imaginando que naquele dia nós vamos dar um jeito. Nós não podemos imaginar que nós vamos escapar daquele dia. Não. No meio da rotina, no meio da correria, no meio da distração, Jesus virá. Você que diz: eu não tenho tempo porque eu corro demais, a minha vida está uma loucura, a minha vida está assim, está assado, está desse jeito. Ei, você precisa ter tempo para o Senhor. Não é para a igreja, eu não estou falando da igreja, da denominação, eu estou falando do seu relacionamento com Jesus. Você não tem tempo de orar, você não tem tempo de congregar, você não tem tempo de reflexão com o Senhor, você está sendo atropelado pelo mundo, sugado pelo mundo, você está sendo escravizado, escravizada pelo mundo, e você ainda está sorrindo e achando que está tudo bem. Não, não está nada bem. Jesus virá. Não vai ter tempo para você agendar, não vai ter tempo para você buscar azeite, não vai ter tempo para você corrigir as suas prioridades. Tudo será interrompido e o Rei dos Reis pisará sobre essa terra. E a pergunta que o Espírito faz nessa noite é: você está preparado? A terceira verdade que eu quero que você se lembre, jamais esqueça, versos 7 até o verso número 9. Irmão, a preparação espiritual é pessoal e intransferível. A preparação espiritual é pessoal e intransferível. Olhe comigo o versículo de número 9. Quando o pessoal gritou: ei, aí vem o noivo. Elas se levantaram, imagine a cena, as 10 se levantando, e aí 5 delas começam a olhar para a lâmpada. E a nossa lâmpada está apagando, vai se apagar. Por favor, falam elas com as prudentes, dê-nos um pouco do seu azeite. Ao que as prudentes falam: não, nós não podemos dar o nosso azeite para vocês, porque senão vai faltar para nós, vai faltar para vocês também. Vão e comprem. Irmãos, elas não estão sendo egoístas. Não se trata aqui de egoísmo, se trata aqui, meus irmãos, de um princípio espiritual. Qual é o princípio espiritual? Meus irmãos, salvação não se transfere. Preparo espiritual não se transfere. Unção da salvação não se transfere para ninguém. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que o seu marido, ele não pode se preparar por você. A sua esposa não pode se preparar por você. O seu pai não pode se preparar por você. Escuta isso, é você quem tem que tomar a decisão. Naquele dia não tem pastor, naquele dia não tem o pai, não tem a mãe, não tem papa, não tem bispo. Naquele dia é você diante do Senhor. E a pergunta: você está preparado? Você está preparada para se encontrar com o Senhor? Ninguém tem dessa graça para dar, para repartir. A graça da salvação é exata, é pessoal, é intencional. Salvação não vem por associação, não vem por tradição, não vem por herança. Salvação se trata do relacionamento que você tem que ter com Deus. Olhe para mim, é você e o Senhor. Você não pode dar a salvação para ninguém, você não pode emprestar a salvação para ninguém. É você quem tem que buscar o Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, consciência da salvação. Por quê? Porque naquele dia não vai dar para você improvisar, naquele dia não vai dar para você copiar a santidade alheia, naquele dia você não vai poder pedir o fogo da intimidade de alguém. Não, ou você tem azeite ou você está nas trevas, ou você tem o Espírito ou você não tem o Espírito. Elas começaram a dizer: as nossas lâmpadas vão se apagar, as nossas lâmpadas vão se apagar. E na volta de Jesus, em vez de elas estarem completamente alegres, elas ficaram desesperadas. Desesperadas foi o que elas ficaram.
A volta de Jesus não é para ser o nosso desespero. A volta de Jesus é para ser a nossa santa esperança. Irmão, eu posso emprestar para você sal, eu posso emprestar para você açúcar, eu posso emprestar até dinheiro, mas eu não posso emprestar salvação. É você. Para de querer colocar a culpa no outro. Para de dizer que é por causa de fulano de tal, que foi porque fizeram isso comigo. Para. Se te feriram, se te machucaram, eu sei, é terrível, mas não troque o óleo da sua unção, não troque a sua salvação, não negocie a sua salvação porque alguém feriu você, porque alguém machucou você, porque alguém decepcionou você, porque é você e o Senhor e você. E a pergunta é se você está preparado para se encontrar com o Senhor. Por quê, pastor? Porque a porta vai fechar. A porta está aberta, mas ela vai fechar. A porta está aberta, mas ela um dia fechará. E então, meus irmãos, nós precisamos estar preparados. Se você está acompanhando esse texto comigo, fixe seus olhos nos versos 10 a 13, porque a última verdade, eu quero que ela alcance o seu coração. A última verdade desse texto que eu quero compartilhar com você é que o despreparo espiritual é fatal. O despreparo espiritual é fatal. Não é apenas um erro, é uma tragédia. É uma tragédia. Olha comigo o verso de número 10. Elas saíram para comprar. Chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. A porta fechou-se. A porta fechou-se. Completamente fechada. Sabe o que é isso, meus irmãos? A esperança foi perdida. Acabou. Depois da morte segue-se o juízo. Essas são as palavras mais aterradoras desse texto. E a porta se fechou. Elas selaram o destino delas por conta da imprudência. Não, elas não eram ignorantes, não. Elas estavam na igreja, elas cantavam. Essas virgens imprudentes, nécias, tolas, representam grande parte da igreja contemporânea. Vem para a igreja, sai da igreja, canta na igreja, prega na igreja, oferta na igreja, está aqui. Elas não são ignorantes, elas sabem que Jesus vai voltar. Você sabe que Jesus vai voltar, mas a pergunta não é se você sabe que Ele vai voltar. A pergunta é se você está preparado. É se você tem azeite. Quando George Whitefield estava pregando esse texto, e ele disse assim: e a porta se fechou. O menino sorriu e disse: mas uma porta se fechou, Deus abriu outra. Ao que George Whitefield escutou e disse: ele abriu mesmo. Ele fechou a porta do céu e abriu a porta do inferno. Fechou a porta da graça e abriu a porta da condenação. Porque o mesmo Deus que leva os seus santos para os céus é o mesmo Deus que condenará os rebeldes à perdição eterna. A única porta que se abre depois que a porta da graça se fecha é a porta da perdição. É a porta do desespero. Quando elas bateram na porta, olha comigo o verso 12. O noivo disse, elas falaram: abre-nos a porta. E então no verso número 12, mas o noivo respondeu: em verdade eu digo a vocês que eu não as conheço. Eu não conheço vocês. Eu não sei quem vocês são. Sabe o que isso me lembra? Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos o teu nome, e em teu nome nós não expulsamos demônios,
nome nós não fizemos milagres, em Teu nome, Senhor, nós estávamos na igreja, em Teu nome, Senhor, nós cantávamos na igreja. Ao que eu lhes direi abertamente naquele dia: eu nunca conheci vocês, eu nunca conheci vocês. Sabe qual é o contrário dos filhos de Deus? O contrário dos filhos de Deus é 2 Timóteo 2,19. O texto diz: o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus, e os que são de Deus conhecem a voz dele. A porta se fechou, a alma se perdeu. Se você já teve o privilégio de andar ou de voar, sabe, você sabe como é que funciona. Eu escutei de um pastor que ele foi para o aeroporto, chegou atrasado, e ele com cartão de embarque na mão, mas quando ele chegou, a porta do avião já estava fechada. E ele começou a falar um bocado de coisa. Não, eu estou aqui, eu cheguei, abre. E o pessoal respondeu para ele: não, você sabe, isso é ordem. Depois que a porta está fechada, ela não abre mais. Se é assim com as coisas dos homens, quanto mais com as coisas de Deus. Depois que fechou, ponto. É nesse dia que as famílias serão separadas. É nesse dia que pais poderão ser separados dos filhos. É nesse dia que amigos e amigos, irmãos e irmãos estarão separados para sempre. E ele disse que olhou para aquele avião indo embora sem ele, e ele olhava para a janela e viu o pessoal, mas ele tinha ficado. E isso me lembra daquele hino: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora para Sião.